E aí, meu povo? Professor Rocha novamente aqui, no meio desse cenário aqui, meio que improvisado, para falar novamente sobre o nosso tema geopolítica ambiental. Hoje nós vamos falar sobre a Rio+20, que ocorreu em 2012, a primeira conferência mundial sobre o desenvolvimento sustentável. Segue aí. Olá pessoal, que bom que você está aqui. Eu sou o professor Rocha e você está no canal Mais Geo. Hoje a gente vai para a nossa terceira aula sobre geopolítica ambiental. Hoje nós vamos falar sobre a Rio+20, a terceira conferência mundial sobre o meio ambiente. Hoje nós vamos falar sobre a ECO 2012. A Rio+20 ou a Rio+10+10. Eu vou explicar para vocês por que essas denominações. Na Rio 92, a gente teve várias discussões, como você pode observar no nosso vídeo anterior. E nessas discussões, uma foi essencial, foi a sustentabilidade. A ideia de desenvolvimento sustentável é tudo que a gente tem de moderno hoje nas provas e no cotidiano. Então, a ideia de desenvolvimento sustentável é a ideia de que é possível explorar racionalmente o meio ambiente, garantindo para que as gerações futuras também tenham acesso a essa exploração, promovendo nessa exploração não só o enriquecimento de um pequeno grupo, mas de todas as pessoas que estejam envolvidas. Com base nessa ideia, a gente vai derrubar aquela velha rixa que tinha lá da Estocolmo 72, que era de capitalistas versus conservacionista. E a gente vai integrar a ideia que uma exploração racional sempre é possível. Baseando-se nisso, o desenvolvimento sustentável passou a ser a ideia principal que rege hoje a questão da relação economia e meio ambiente. Como ela foi uma ideia muito difundida na Rio 92, e na Rio 92 a gente também elaborou um documento chamado Agenda 21, em 92 a gente marcou para 10 anos posteriormente uma reunião só para discutir desenvolvimento sustentável. Essa reunião foi em 2002, em Joanesburgo, na África do Sul. Essa discussão de desenvolvimento sustentável na África do Sul trouxe coisas interessantes para a história. A primeira que a gente pode citar é que George W. Bush e o iraquiano Saddam Hussein sentaram na mesma mesa e votaram a favor da não utilização de energia sustentável, pois o objetivo político dos dois era principalmente a propagação do petróleo. O Brasil apresentou nessa Joanesburgo, na África do Sul, o Brasil apresentou uma proposta. A proposta era que, naquela época, os países usavam 6,5% de energia sustentável, né, de energia ecologicamente correta, e aí o Brasil pediu, ou a proposta do Brasil seria que, até o ano de 2010, o mundo ampliasse para 10,5%. Logicamente, essa proposta não foi aceita porque quando perguntaram para o Brasil qual energia que ele sugeriria, ele sugeriu o etanol. E a gente sabe que o etanol é um biocombustível que é menos poluente que o petróleo e tudo, mas ela requer uma série de condições para ser explorado, como, por exemplo, grandes espaços, solos férteis. Tem outros pontos negativos, que é a concentração de terras, né? E gera muitos problemas sociais, diminui o espaço de área cultivada com alimento. Alguns países da Europa não teriam condições de utilizar o etanol em substituição total ou parcial ao petróleo. Por isso, a proposta brasileira foi recusada. Mas a ideia de desenvolvimento sustentável, ela ficou e é uma ideia, talvez uma das mais marcantes do mundo atual. Nessa ideia de desenvolvimento sustentável, a gente vai ter a Rio+20,
que aconteceu em 2012. Em 2012, novamente na cidade do Rio de Janeiro, foi realizada a terceira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. Só que em 2012 a gente tinha um cenário mundial completamente diferente de 92. Se você assistiu o nosso vídeo de 92, você vai ver que em 92 era a implementação do neoliberalismo. Os ricos estavam muito ricos, por isso as propostas ambientais, muitas foram aceitas por muitos países. Agora em 2012 o cenário mundial era diferente. A gente estava entrando na grande crise. Já havia há 4 anos anteriormente, em 2008, a bolha imobiliária nos Estados Unidos, a crise estava chegando na Europa, então a Rio+20 foi uma reunião que ela não contou com todos os grandes líderes mundiais como a Eco 92. Alguns alegaram coisas torpes, como por exemplo, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou que não viria na Rio+20 porque o preço dos hotéis estavam elevados e o país estava numa profunda crise. Ora, me poupe, né, dona Ângela? Então isso não é um motivo para perder uma conferência de tamanha importância. Na conferência de 2012, ficou firmado a ideia novamente do desenvolvimento sustentável. E essa ideia agora é uma obrigatoriedade na educação. A ideia de desenvolvimento sustentável deve ser aplacada por todos os países, né? E proporcionar desenvolvimento sustentável é uma questão de educação. Nessa reunião, apesar de ter poucos líderes das grandes potências, não esteve aqui presente líder dos Estados Unidos, né? Foi mandado a secretária norte-americana para esse momento. Ela aconteceu durante o governo Dilma Rousseff. E aqui, com poucos líderes de grandes decisões mundiais, ela teve outros pontos positivos também, como foi a conferência que teve o maior número de participação de crianças. Aqui a gente tem a ONU patrocinando aí o grande número de delegações de outros países, como países africanos, como os países asiáticos. Então foi aqui, nós vivemos um outro momento, uma outra tecnologia mais avançada, mais condições de comunicação e nesse contexto aí ela teve maior divulgação, ela teve uma maior empenho a nível global, apesar de ter pequenas participações. Apesar de todos esses pontos contrários que a gente citou aqui, como a crise mundial de 2000, que começou em 2008 e está se estendendo pelo mundo, se agravando agora com a questão do Covid, a gente pode citar 5 pontos positivos. 5 pontos positivos, melhor dizendo. Então, entre esses pontos a gente pode dizer a ideia de sustentabilidade com a participação maior de países. Então essa teve uma participação maior de países, não países de ponta. Outros países que não tinham voz na Eco 92 passaram a ter voz nessa, principalmente por causa da não presença dos grandes líderes mundiais. Qual seria o quarto item dessa Rio+20? A gente pode dizer que é a ideia de sustentabilidade. Então ficou definido que os governos dos países participantes iriam incentivar o desenvolvimentismo, mas sempre com uma ideia de sustentabilidade. É lógico que você tem que entender que isso não é uma unanimidade, não é lei, é uma promessa. E muitos desses países não cumpriram sua promessa. Logicamente, por quê? Porque nós estamos vivendo um cenário de crise que se estende até hoje e, como nós já dissemos, foi agravada principalmente no ano de 2019 pela questão do Covid. Já o terceiro item diz o seguinte: nesse terceiro item a gente diz que os países não vão utilizar mais somente o PIB para medir o nível de desenvolvimento. Então, a gente vai observar também a questão social. Essa situação já era prevista desde a criação do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, nos anos 90, mas foi reforçada nessa situação aqui que desenvolvimentismo não é só enriquecimento. Não adianta enriquecimento sem uma distribuição mais justa da renda. É o que faz o Brasil estar entre os 10 países mais ricos do mundo, mas em nível de
desenvolvimento social, a gente está lá atrás, acima do 70º, quase 80º nível de IDH. Então, nesse contexto aí, a gente vai observar que houve uma grande luta nessa ideia de que dizer que desenvolvimento econômico não é só riqueza, que tem que ser aliado também à questão social e esse desenvolvimento tem que passar por uma questão ambiental. E o nosso segundo item, qual foi o nosso segundo item? O nosso segundo item é que ficou decidido que a gente tem que rapidamente desenvolver uma sociedade que não priorize tanto o consumo. Então, a partir da Rio 92, melhor dizendo, da Rio 2012, a partir daí a gente vai ter uma ideia de que vamos ter que diminuir a sociedade de consumo, né? Contrariando a ideia de muitos, que é a ideia malthusiana, de acreditar que o crescimento da população é o que gera pressão sobre os recursos naturais e que vai levar a humanidade a se extinguir. Os ricos consomem mais do que os pobres, os ricos consomem mais energia, os ricos consomem mais tudo. Então, por isso, a gente tem que entender que nessa ideia o desenvolvimento sustentável entra de forma perfeita, criar novas sociedades de consumo. E em primeiro, a Rio+20 teve uma grande responsabilidade na construção de um papel social, né, principalmente com a inserção das mulheres no projeto de produção de desenvolvimento sustentável. É preciso que envolva todas as camadas da sociedade, inclusive sem a distinção de gêneros. Então aí a gente vai ver uma Rio+20 mais preocupada com uma questão social, não só ambiental. A gente tem aí a questão ambiental atrelada ao desenvolvimento social também. Por isso é a ideia de sustentabilidade, é a ideia de modernidade para assuntos sobre questão ambiental. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, nos acompanhe pelas redes sociais, curtam, compartilhem e daqui a pouco a gente volta com outros vídeos e outro conhecimento, porque você está no canal Maisel e o objetivo do canal Maisel é democratizar o conhecimento. Fui!